O capítulo começa quando Sirin está em um quarto se recuperando e sendo cuidado por uma enfermeira. Ela pergunta se ele está bem, pois ele se sente fraco e com dores em algumas partes do corpo. A enfermeira avisa que por enquanto está normal, de qualquer forma, o médico virá em breve conversar com ela. Por enquanto você deve descansar. A enfermeira sai da sala e Atice entra e pergunta como ela está. Sirin pergunta muito seriamente por que demorou tanto para ir vê-la. Atice diz que estava esperando permissão para entrar. Sirin diz a ela que o que ela acredita é que ele primeiro foi ver Bahar em vez de ficar com ela. Sirin pergunta onde está seu pai. Atice responde que foi à farmácia e deve voltar logo. Sirin, irritado, pede que ele não minta para ela. Ela sabe que seu pai está com Bahar. Nesse momento Seida entra e informa a Atice que Bahar já está acordado e Enver pediu que ele ligasse para ela. Atice avisa que por enquanto ficará com Sirin e irá mais tarde. Seida diz que tudo bem e vai embora. Sirin fica muito brava, mas depois olha para a mãe e manda ela ir ver Bahar. Ela sabe que é isso que ela quer. Você pode voltar para ver mais tarde. Todos veem Bahar de longe, quando a porta do quarto dela se abre e eles a cumprimentam de lá, pois ainda não podem entrar. Bahar, muito feliz, também o cumprimenta e manda beijos. No dia seguinte vemos que Sarp liga para Sirin que já está em casa totalmente recuperado. Ela atende Sarp pergunta como está Bahar. Ela responde que está bem e ainda está no hospital, porém está cansada de ele ligar para ela com tanta frequência. Sarp diz que precisa confirmar e pede a Sirin que permita que ele vá vê-la só por um momento enquanto ela dorme. Sirin diz que não e desliga a ligação. Sarp começa a gritar porque está muito chateado. Peril se aproxima dele, chama-o de Alp e pergunta o que está acontecendo. Sarp grita que já lhe disse muitas vezes que esse não é o nome dele, mas sim Sarp. Talvez ele não entenda isso. Peril não diz nada e volta para casa. Sarp se sente muito mal por seu comportamento e por gritar com sua esposa. Atice entra no quarto de Sirin e diz que passou suas roupas. Sirin pede que ele pendure no armário. Atice diz que todas aquelas roupas pertencem a marcas de roupas muito caras, como ele poderia comprá-las. Além disso, ele também pensou no que seu pai encontrou na bolsa. Sirin conta que acabou de comprar a roupa e pronto. Ela pergunta à mãe se ela acha que está fazendo coisas ruins. Atice diz que só quer saber de onde tirou tudo isso. Sirin diz que foi o namorado dela quem lhe deu tudo. Atice diz a ele que ela pensou que tinha acabado com Leven. Sirin diz que ela não está mais namorando ele, mas sim com Sua. Atice, surpresa, pergunta quem é esse homem Sua, porque ele está comprando coisas caras para ela e também lhe dá muito dinheiro. Ela pergunta se é aquele homem com quem ela ficou. Sirin responde que sim e pede que ela saia do quarto. Atice com raiva manda sua filha levá-la para a casa daquele homem agora mesmo. Ela quer saber de onde ele veio e que tipo de família ele tem. Com tudo isso que ela está fazendo, ela não pode fazer mais e nem questionar o tipo de educação que ele deu a ela. Sirin diz que eles não vão a lugar nenhum e nada disso faz sentido. Atice pergunta se ele quer saber o que faz sentido. Ela pega uma tesoura e corta todas as roupas caras de Sirin. Atice diz a ele que não consegue acreditar na pessoa que ele se tornou e sai da sala. Sirin tranca a porta e liga para Sua. Ele pergunta como está tudo e ela responde que está tudo bem, só ligou para ele porque queria ouvir a voz dele, mas também queria pedir-lhe o favor de mandar todas as suas roupas para a casa dela. Sua diz a ele que é claro que sim. Sirin diz que lhe manda um beijo e Sua fica pensando. Enver chega em casa com algumas compras que Atice encomendou para ela. Ela ainda está um pouco chateada e Enver pergunta o que está acontecendo. Bahar está bem. Atice responde que sim. Enver então pergunta por que ela parece chateada. Este é Sirin. Atice diz que não, está tudo bem e é melhor ela sair da cozinha porque tem coisas para fazer. Enver diz que não sabe o mal que está causando ao estragar Sirin e ele sai da cozinha. À noite vemos Seida acompanhando Bahar em seu quarto enquanto jogam cartas. Seida conta que já ligou para Shao que informou que tudo está indo muito bem. Bahar, sorrindo, diz a ele que na verdade ele se sentiu mais forte hoje. Seida sorri e pergunta quando será o casamento. Bahar responde que não sabe, ainda não conversaram sobre isso. Seida pergunta o que acontecerá com os anéis já que ela ainda não pode usá-los.
Bahar diz a ele que acha melhor conversar primeiro com as crianças para que elas entendam o que está acontecendo. Seida olha para ela atentamente e diz que está muito feliz por ela e por Arif. Bahar diz a ele que é assim que funciona o destino. Ao mesmo tempo, na casa de Atice, todos estão sentados assistindo televisão, a campainha toca e Sirin pede à mãe que abra a porta. Atice abre e vê um homem que lhe diz que trouxe algo para a senhorita Sirin. Ele conta a ela que foi enviado pelo Sr. Su e dá algumas roupas para Atice. Aí o homem entra em um caminhão e sai. Atice verifica as roupas e depois as coloca em uma lata de lixo na frente de casa. Ela volta e em ver pergunta quem ela era. Atice conta que um vizinho lhe deu algum dinheiro que ela lhe devia e ela aproveitou para levar o lixo para fora. Ela olha para a filha. Su está jantando e recebe a visita de Munir que lhe diz que lamenta interrompê-lo, mas a verdade é que não se sente nada confortável com o assunto de Yezin. Sua pergunta por quê. Munir conta que o homem que segue Yezin lhe informou que ela entrou recentemente na casa de Nezir e ele sente que estão se aproximando demais deles. Munir pede que ele o deixe agir a respeito. Su apenas olha para ele pensativamente. Enquanto isso, na casa de Nezir, um dos homens informa a Azin que encontraram várias casas perto de um lago e mostra-lhe as fotos. Azin ordena que ele visite um por um hoje. Ele sobe até o quarto de Nezir, que vai. Ele se encontra jantando em um mesa elegante. Azin avisa que Yezin já chegou. Nezir ordena que ele a deixe passar e pergunta como está a esposa de Sarp e o que aconteceu com a casa do lago. Azin responde que Bahar ainda está no hospital e eles encontraram algumas casas que irão verificar. De repente, Nezir joga a faca com a qual está comendo em direção à porta, bem ao lado da cabeça de Azin, e ordena que ele a coloque de volta na mesa. Azin obedece e Nezir pede que ele deixe Yezin passar. Azin desce ao jardim e pede a Yezin que suba. Ela está olhando para o campo onde havia rosas e agora está todo murcho. Ela pergunta a Azin se ele se lembra de quando aquele campo e a vida daquela casa eram diferentes, com música e alegria sempre. Ele pensou que ninguém iria tirar isso deles e nada de ruim aconteceria com eles. Ela estava muito confiante porque era a esposa de Nezir. Azin olha para ela e diz que qualquer um pensaria que ela está com saudades de casa. Ele se despede e vai embora. Sarp está em seu quarto sentado na cama pensando. Peril entra e pergunta se ele está bem. Sarp diz a ele que ele precisa ver Bahar. Peril se aproxima e conta que já haviam conversado sobre isso. Sarp diz a ela que se lembra, mas está apenas dizendo que precisa vê-la e pronto, basta ver que ela está se recuperando. Peril, muito triste, não diz nada e sai da sala. Azin chega em casa e é recebido por sua esposa. Ela conta que seu irmão foi visitá-lo, mas Azin, não querendo vê-lo, tenta ir embora novamente. Sua esposa pede que ele converse com seu irmão e não fuja dele. Azin continua caminhando em direção à sala e percebemos que seu irmão é Munir. Ele pergunta por que ela aparece depois de anos. Munir avisa que eles precisam conversar, pois sua mãe está muito doente. Azin diz a ele que ela sempre foi. Munir diz que desta vez é diferente. Zera ligou para ele e pediu que viesse orar por ela. Ele pensou que os dois deveriam voltar para sua aldeia, já que ele precisa vê-los antes de morrer. Azin recusa, mas Munir insiste que eles não veem sua família há muitos anos. Sua mãe está morrendo e a rivalidade não pode continuar. Azin fica pensando e alguns minutos depois nós os vemos juntos em um carro indo em direção à sua aldeia. Munir pergunta a Azin como está o Sr. Nezir. Azin responde que ele está mentindo como um homem morto, como sempre. Por outro lado, vemos Yelis limpando a cozinha da casa de Bahar. Nizam e Doruk se aproximam dela para lhe desejar boa noite e ir dormir. Yelis se despede deles, mas pergunta a Nizam por que ele parece tão triste. Eles se sentam e Yelis pergunta se ele está triste por causa do pai. Nizam não responde nada, e Yelis diz-lhe que às vezes acontece que as pessoas fazem promessas porque acreditam que podem cumpri-las, mas no final não é o caso. Ela tem certeza de que se ele pudesse ter ido ao hospital, ele o teria feito. Nizam diz a ele que talvez porque ele tenha filhos novos, foi por isso que ele não foi. A menina muito triste se despede e vai para o quarto. Na casa do lago. Sarp se aproxima da porta e Peril pergunta para onde ele vai. Ele responde que sabe muito bem para onde vai. Sarp sai de casa, empurra o guarda, entra no carro e vai embora.
Peril apenas o olha de longe, muito preocupado. Sarp chega ao estacionamento do hospital. Seida está no quarto com Bahar e avisa que é hora de ele descansar. Ela vai comprar um café e quando volta ele quer vê-la dormindo. Bahar diz que ela está bem. Seida sai da sala. Sarp a observa do corredor e espera que ela compre o café. Então ele a segue até que Seida percebe sua presença e pergunta o que ele estava fazendo ali. Sarp implora que ela o deixe ver Bahar, mas Seida se recusa, dizendo que Bahar não pode receber visitas a esta hora e que apenas uma pessoa pode cuidar dela. Sarp continua a implorar e jura que será rápido. Seida grita não e lembra que ele não é uma pessoa que cumpre promessas. Sarp implora que ele a deixe vê-lo, mesmo que seja apenas da porta por um segundo. Seida diz a ele para ficar atrás dela e segui-la. Ela abre várias portas até chegar novamente ao quarto de Bahar, que adormeceu completamente. Sarp encara da porta incrédulo, ele sorri e chora ao ver Bahar vivo e se recuperando. Sarp tenta se aproximar, mas Seida o impede e fecha a porta. Ele começa a chorar incontrolavelmente, se vira e vai embora. Enver pergunta a Tice se ela já conversou com eles para saber como estão as crianças. A Tice responde que sim e as crianças já estão na cama. Sirin pergunta à mãe se ela sabe quando Bahar terá alta. A Tice diz isso a ela em 3 dias, mas Enver a corrige e diz que na verdade são 2 dias, já que já é noite. Sirin diz a eles que ninguém sabe melhor do que seu pai. Ele até conta os segundos porque é Bahar. A Tice diz a ele que não há nada de errado com isso e seu celular começa a tocar ponto quando Seida atende. Ela diz que lhe contará algo, mas não quer que ele fique chateado. Sarp acabou de ir ao hospital. A Tice se levanta rapidamente e pergunta se Bahar o viu. Seida diz que não, pois a viu da porta. Sirin, muito zangado, escuta com atenção e avisa que vai dormir porque não aguenta essa bobagem. Ela joga as coisas que estão em sua cama e com raiva diz que aparentemente Sarp está tentando enganá-la. Ele não parecerá um idiota e pagará por isso. Ela pega o telefone e manda uma mensagem para Sarp dizendo que se ele pensar em ver Bahar novamente, ela vai mostrar isso a ele e mandar uma foto. Sarp deixou o celular em casa. Peril está sentado no chão da sala pensando e ouve diversas mensagens começando a chegar no celular do marido. Peril se levanta, pega o celular e fica apavorada ao ver o conteúdo das mensagens. Azin e Munir param o carro em um posto de gasolina. Azin diz que está voltando e entra na loja. Munir começa a vasculhar todo o carro em busca de qualquer sinal de que Nezir esteja saudável. Azin entra no banheiro e liga para o homem que está procurando por Sarp e Peril para saber todas as casas do lago que encontraram, mas o homem diz que eles só precisam procurar em uma. Azin diz que espera boas notícias e desliga a ligação. No banco de trás do carro, Munir encontra uma pasta e dentro dela as fotos da casa do lago. Munir passa rapidamente pelo banco do motorista, liga o carro e vai embora. Azin o avista e grita seu nome, mas é tarde demais. Munir liga para Su e avisa que já encontraram a casa onde Peril e Sarp estão escondidos e irão para lá. Sua, muito zangado, ordena que ele vá até a casa com seus homens agora mesmo. Azin pede um caminhão para levá-lo na traseira, recebe a ligação do homem, que avisa que chegaram à última casa e pergunta se devem entrar agora. Azin com raiva diz que sim e ordena que ele mate todos que estão lá dentro. Vários homens chegam em uma van e atiram nos guardas da casa. Logo depois vemos a van se afastando de casa. Nesse momento, Sarp chega em seu carro e, surpreso, vê os guardas mortos e a porta aberta. Imediatamente pensa em sua família e corre para dentro. No entanto, tudo que ele encontra são os outros guardas mortos. Ele grita pela esposa e pelos filhos, mas não consegue encontrá-los. Em desespero pensa que não quer passar por isso de novo, não aguentaria. Ao mesmo tempo vemos Peril com seus filhos e seu funcionário caminhando pelos corredores do hospital onde está Bahar. Sarp encontra um dos brinquedos de seus filhos caído na grama e chorando pensa o pior. Ele volta para a entrada e encontra Munir saindo do carro. Ele pergunta onde está sua família, mas Munir fica chocado ao ver os guardas mortos e pergunta o que aconteceu. Sarp conta a ele que Nezir sequestrou sua esposa e filhos. Sarp exige que ele o leve para a casa de Nezir, mas Munir pede que ele se acalme e diz que não conseguirá escapar se tiver a senhora Peril e os bebês em sua posse. Sarp avisa que não vai abandoná-los e manda que entrem no carro.
Seida acorda ao lado de Bahar. A loira sai do quarto e vê passar ao seu lado uma mulher com 2 filhos, que para em frente à porta de Bahar. Peril avisa ao funcionário que acha que está à entrada, mas precisa de uma chave eletrônica. Ela pede que ele pegue os gêmeos e se sente. Seida olha para ela de forma estranha, aproxima-se dela e pergunta por que ela está visitando alguém tão tarde. Peril pergunta quem ela é e Seida responde que é amiga de Bahar. Ela também pergunta a Peril quem ele é e Peril se apresenta como esposa de Sarp. Seida fica impressionada e olha para os bebês. Depois pergunta por que ela quer ver Bahar. Ela já levou embora o marido e o pai dos filhos. Ele não entende por que outro motivo ele procuraria por ela. Peril diz a ela que ela não tem nada a ver com Bahar, que ela procura é Sirin. Seida pergunta o que aquela maluca tem a ver com tudo isso. Peril com raiva diz a ele que fará com que Sirin se arrependa. Seida diz a ele que não está mais no hospital, mas pode dizer onde está se quiser realmente fazer o que disse. Peril olha para ela. Sarp e Munir estão no carro e são parados por vários carros na estrada. Sarp diz com raiva que eles são homens de Nezir e se vierem atrás dele, ele se renderá. Munir diz a ele que não é assim. É sobre seus homens e de repente sua sai de um dos caminhões gritando onde estão sua filha e seus netos. Munir tenta acalmá-lo e avisa que nada aconteceu com eles, pois não estavam em casa. Sua pergunta onde eles estão então. Munir olha para Sarp e diz a Sua que eles acreditam que foram sequestrados por Nezir. Sua, muito zangado, pega Sarp pelo colarinho e pergunta onde ele estava enquanto Nezir sequestrava sua família. Sarp ordena que ele não coloque as mãos nele e grita que é tudo culpa dele. É por causa dele que eles têm esse problema agora por mentir para ele desde o início. Sua diz-lhe que nunca contou mentiras. É verdade que Munir foi àquela casa há muito tempo e foi Sirin quem lhe disse que a sua família estava morta. É tudo culpa daquela mulher. Talvez ele pensasse que estava disposto a deixar sua filha se casar com um homem casado e sem um tostão. Munir os separa e pede a Sua que se acalme, pois agora eles devem pensar e tomar uma decisão. Se for verdade que Nezir os sequestrou, então eles não têm escolha a não ser esperar que entrem em contato. E Elis está na cama com as crianças. Doruk de olhos fechados começa a ligar para a irmã e diz que sua mãe é muito bonita. Nizam diz a ele que todas as mães são bonitas, mas Doruk responde que sua mãe é a mais linda de todas. E Elis derrama algumas lágrimas ao ouvi-los. Nizam acorda, beija o irmão na testa e sorri para Elis que diz que irá à cozinha pegar água. Nizam decide se levantar também e quando chega à cozinha pergunta a Elis se ele sabe por que seu pai tem mais filhos, talvez os tenha abandonado para ir com eles. E Elis se sente mal ao ouvi-la. Fecha a porta do quarto e conta que passou por muita coisa e por isso teve que ir embora. Nizam então pergunta por que ele não voltou com eles, mas com sua outra família. A menina pergunta se ele acha que ama mais os outros filhos. E Elis pede para ela não falar esse tipo de coisa, ela tem que se lembrar de como ele olhou para ela e a abraçou no hospital. Nizam diz a ele que é verdade. Mas agora ele está com outra pessoa e não com sua mãe, Bahar. E Elis diz a ele que isso é algo que só seu pai pode lhe explicar. Nizam diz que está bem e antes de voltar para seu quarto pergunta a Elis se quando sua mãe voltar para casa podem lhe avisar que seu pai voltou. E Elis responde que sim. Nizam diz que a coisa certa a fazer é que seus pais se encontrem e conversem. E Elis diz que ele está bem e Nizam volta para sua cama. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!